Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Eu substituo o Paulo Sérgio Pinto, que está em Canela, juntamente com a alta direção da Rede Pampa, participando do 24º Congresso da AGERT, que é a Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Uma instituição que honra o Rio Grande do Sul pelos avanços, pela qualidade, por tudo quanto tem feito em favor da comunicação no Rio Grande do Sul e também pelo Brasil, porque aqui nós temos um modelo de rádios feitas com seriedade, emissoras de televisão também feitas com muita competência e sinceridade e credibilidade. Nós temos muitos assuntos na pauta, inúmeros assuntos, sobre os quais eu vou questionar, vou propor aos participantes, que está à esquerda, o deputado estadual licenciado e secretário estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, seja muito bem-vindo. O secretário da Segurança de Porto Alegre, Kleber Senise. O vereador Cássia Carpes, integrante da bancada do PP, Partido Progressista na Câmara Municipal de Porto Alegre. E o advogado Eduardo Krause. Começo já com uma pergunta formulada ao secretário Kleber Senise, que tem a árdua tarefa de cuidar da segurança em Porto Alegre. Secretário, pelo grau de criminalidade cada vez mais intenso que atinge Porto Alegre e as cidades vizinhas, o que se pode dizer que falta para que Porto Alegre e cidades vizinhas cheguem proporcionalmente ao grau do que nós verificamos hoje no Rio de Janeiro? Boa tarde aos componentes da mesa. Boa tarde. É importante nós, quando falamos em segurança, nós conseguimos dividir parâmetros Rio Grande do Sul, Porto Alegre como capital e outros estados. Na verdade, o Rio Grande do Sul, ele, a partir de janeiro, nós notamos a capital, que na verdade o grande movimento criminológico acontece em Porto Alegre. As outras cidades, nós temos 4, 5 cidades dentro do mapa de calor com efeitos, mas Porto Alegre é o grande centro. E nós podemos verificar que, durante este ano, com a ação intensiva da Secretaria de Segurança do Governo do Estado, com o ingresso da Força Nacional, do Ministério da Justiça, com a integração da Prefeitura dentro do processo, nós tivemos um decréscimo dos principais itens de delinquência, principalmente no mapa de calor da cidade. Ou seja, nós temos aqueles crimes de maior poder ofensivo, o homicídio, o furto e roubo de veículos, o furto à mão armada, o roubo, nós tivemos um decréscimo. Mas como nós tínhamos Porto Alegre com índices extremamente alarmantes, este decréscimo, quando nós falamos em 10%, 15%, 20%, ele parece pequeno. Mas nós já sentimos a diferença, nós vemos uma Porto Alegre diferenciada. E claro que nós temos sempre uma migração do crime. Então, quando nós temos uma diminuição muito grande em Porto Alegre, nós vemos que na grande Porto Alegre os índices começam a ser movimentados negativamente, e isso está acontecendo. Então nós temos Gravataí, nós temos outros municípios mais afastados que nós tivemos um aumento em algum tipo de delito porque nós tivemos a redução em Porto Alegre. Porque faltam vagas nos presídios? É um contexto, é um sistema. Importante é um sistema. O sistema tem que ser oxigenado. E o presídio é um dos pontos também importantes dentro desse sistema. Então, nós vemos que o trabalho que está sendo feito, esse trabalho do governo do Estado integrado com a Prefeitura de Porto Alegre, nós vemos já uma diminuição. Claro que muitas situações, elas vão ser situações resolvidas de médio e longo prazo, mas o início contundente, isso já está acontecendo, isso é importante. Agora, a colocação dos municípios da Grande Porto Alegre dentro desse sistema cada vez mais intenso vai fazer com que a gente consiga ter uma homogeneidade dentro desse quadro de segurança na região toda Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Eu falei em municípios integrantes da Grande Porto Alegre porque o episódio
de Gravataí, recente, foi um episódio extremamente chocante. É a técnica do extermínio premeditado, atirando contra pessoas que eram... A revelia. A revelia, completamente inocente. Isso é a técnica do Rio de Janeiro. Exato. O senhor tem o otimismo do secretário Kleber, vereador? Um pouco, né? Não estou tão otimista, mas é bom o secretário ser otimista, senão ele não estaria nessa situação de fazer um trabalho brilhante. Eu acho que a coisa vem se acentuando, ela não diminui, é o que nós sentimos na rua. Tá? Na Grande Porto Alegre, ela pode estar indo para lá, bem pertinho. Antes era Alvorada. Agora a Gravataí surge aí, repentinamente, surpreendentemente, tá? Uma cidade rica. Diga de passagem, é bom aqui dizer para o telespectador. Depois que a GM foi para Gravataí, a Gravataí está dentro dos 5 maiores PIB do estado. Então é importante salientar isso. Portanto, tem que fazer contrapartida na segurança. Não adianta, temos Triunfo como exemplo, que é um dos também, que mais o PIB se dá à população pobre. Em função do polo petroquímico. Exato, e a população pobre. Então tem que ter muito cuidado. Não está havendo, no meu entender, a contrapartida desse PIB alto para a sociedade. E isso é preocupante. Advogado Eduardo Krause, está permeando o sentimento de impunidade por parte dos criminosos em potenciais? É difícil fazer uma análise nesse sentido. O meliante, o ladrão, ele vai aonde tem a oportunidade está posta. A questão do Estado, da União e dos próprios municípios é de recursos. De recursos não há. Ou nós vamos otimizar a gestão e fazer mais gestão para que o dinheiro chegue lá de maneira mais ligeira, ou o impasse vai estar posto. Porque mais recurso não vai aparecer, porque é o recurso que existe aí e ele é sempre escasso. Então, ou os órgãos de controle, os órgãos de segurança vão se aproximar mais, vão conveniar mais e vão fazer mais gestão, ou nós vamos continuar sempre assim, que é o que falta hoje. Secretário Pedro Westphalen, o que sobre esse assunto comentam nas reuniões do secretariado do governador José Ivo Sartori? Primeiro prazer em falar com um amigo, faz tempo que não viu o Armando. Que substituição, hein, Pedro? Cassiano, não, categoria. O Paulo pode viajar tranquilo, está bem substituído. Ele levou o padrão do programa. Né? Cassiano, o amigo Krause, o secretário Kleber, prazer em estar com vocês aqui nesse debate, aos nossos telespectadores. Olha, nós vamos aqui dar consequência. Isso tudo é consequência de uma porção de medidas que no passado não foram tomadas e que estão sendo atacadas, já estão diagnosticadas, com certeza, para poder fazer com que esse problema se resolva e não vai se resolver por mágica. Não é de uma hora para outra. Tanto é que no Estado se adotou a porção de medidas e esse entrosamento de Estado e município ele é fundamental. E aqui está vendo muito bem entre Porto Alegre e o Estado, os secretários se conversam bastante. Mas isso é consequência de uma porção de ações que não foram feitas no Brasil. Uma delas é o desemprego, que leva à delinquência, à falta de desenvolvimento. Consequentemente, a delinquência ela é uma das possibilidades de se encontrar uma alternativa de vida. É a falta de observar alguns princípios que nós tínhamos até 85. De 85 para cá, alguns princípios foram deixados de lado na nossa sociedade. Hoje o crack invade as nossas famílias, a droga invade as nossas famílias. Hoje, na educação, precisamos rever muitos conceitos. Então, é uma porção de coisas que tem que ser atacadas na infância para que nós cheguemos a um ponto de, em uma sociedade, tendo emprego, tendo trabalho, tendo dignidade, ela vai delinquir muito menos. Então, nós sempre falamos assim, que a violência que é construir presídio, botar brigadeiro na rua e fazer ostensividade. Tem que fazer isso, não tem dúvida nenhuma. Mas, na realidade, nós temos que começar a atacar as causas sociais no seu início, onde começa a acontecer a caminhada para a delinquência. Agora, eu estou recebendo nesse momento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o secretário Parodi, informação sobre o orçamento da Prefeitura de Porto Alegre para 2018, receita de 7 bilhões e 200 milhões de reais e receitas de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Então, tem aí um déficit de 700 milhões. O que esperar de uma gestão que já começa com um rombo de 700 milhões de reais? O que o senhor poderá pedir
além do que já tem hoje como dispositivo para tratar da segurança? É importante que na lei orçamentária anual, que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, nós estamos tendo um aumento de 21,76% para a segurança. Qual é o orçamento deste ano? O orçamento deste ano, a Secretaria trabalhou em ordem de grandeza, trabalhou em torno de 9 a 10 milhões. Sim. E isto nós colocando o contexto todo, inclusive com o recurso de pessoal, Sim, de pagamento de pessoal. Então nós estamos tendo um aumento, e esse aumento é importante, esses 21%, eles estão vinculados diretamente a investimento. Então nós temos, a Prefeitura não tinha inteligência, nós temos agora já na LOA, nós temos R$1 milhão para estruturação da inteligência, ou seja, nós trabalharmos efetivamente de forma proativa na possibilidade de novos eventos que venham acontecer na área de segurança. Secretário, de 10 ou então para 12? Não, 12 milhões, mas isto, nós estamos dentro de uma realidade extremamente crescente, dentro de um quadro problemático da Prefeitura. Ainda. É pouco. Vem é crescendo, mas é pouco. É pouco, mas nós estávamos numa realidade muito inferiorizada, quando o município não trabalhava com a segurança, não fazia parte do sistema de segurança. Então, mesmo o valor, ele não sendo um valor extremamente considerável, é um valor que faz com que a gente consiga, dentro de um processo de gestão, já fazer uma modificação no cenário e fazer a participação da Guarda Municipal, fazer a participação da inteligência num processo de resposta para a comunidade. Mas, de qualquer modo, o valor 12 milhões é muito baixo para uma despesa que vai ultrapassar 7 bilhões e 200 milhões para destinar apenas 12 milhões para a segurança. Eu acho que é praticamente nada. É verdade. E diga-se de passagem, tem 2 projetos na Câmara, e estava conversando com o secretário, nós agilizarmos, que define e abre um campo maior de prerrogativa para a Guarda Municipal. Está na casa, está para ser votado em breve. Nós vamos tentar fazer uma audiência pública na minha comissão, a qual sou presidente de Direitos Humanos, Consumidores e Segurança Urbana, para que a gente possa interagir com os vereadores e levar o secretário para nós agilizarmos, porque eu entendo que sou a favor, quero deixar bem claro, sou a favor. Tá? Eu acho que a Guarda Municipal ficou muito tempo, um pedaço no DMLU, um pedaço no DEMAB, um pedaço no outro órgão, cuidando de secretários. Segurança de secretários. Na realidade, agora, o secretário uniu todas e tem um contingente aí de, acredito, né, secretário, 700 mais ou menos. A unificação vai fazer com que nós tenhamos quase 800 homens e mulheres. Tá. E isso é importante, porque nós estamos falando, quando a gente falou em recurso, a gente está falando em orçamentário. Mas é importante que o vereador Cassiá coloca que nós temos o Fundo de Segurança, que é um projeto que está na Câmara de Vereadores, que é justamente nós, dentro desse processo de gestão, conseguir captar recurso com outros entes. Então, nós não ficarmos só dentro do orçamento da Prefeitura, e sim trabalhar com a possibilidade da iniciativa privada, de outros parceiros, de convênios, para que a gente consiga alavancar mais a segurança com recursos que venham para isso. Advogado Eduardo Krause, o secretário Pedro Westphalen se referiu à necessidade de desenvolvimento. Começou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPUM, e amanhã nós saberemos se a taxa de juros se manterá em 8,25 ou vai cair. É evidente, qualquer estagiário de economia sabe que não há desenvolvimento com juro alto. Qual a sua expectativa? O senhor conhece os meandros de Brasília? Não é expectativa, isso é uma convicção do que eu tenho acompanhado. O mercado está vindo. O Brasil ainda é um cenário atrativo, é um cenário que não tem guerra, com toda a dificuldade da segurança pública, mas é um cenário que tem área, que tem água, que tem energia e que tem capacidade de interagir o setor público e o setor privado. Eu vou abstrair as questões que todos estão acompanhando aí nas redes sociais sobre os problemas que o país tem. Eu vou falar sobre as soluções. Eu lido aí há quase 30 anos com projetos de desenvolvimento, com área da regulação, e eu tenho alguns números que, para mim, eu não vou encher o telespectador de percentuais,
Mas se vocês pegarem o setor portuário do Rio Grande do Sul, e está aqui o secretário, que é um expert nesse assunto, nós temos aí alguma coisa da ordem de 8% puro de movimentação entre o Porto de Rio Grande, o Porto de Pelotas e o Porto de Porto Alegre, se nós compararmos com os 12 meses do ano passado. Isso é muita movimentação de carga e essa carga vem para a economia do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns números que começaram há aproximadamente um ano e pouco atrás com o TECOM, que começou a utilizar o setor hidroviário, trazendo cargas do polo petroquímico para Rio Grande, de lá para exportação. Nós estamos tirando aí 1.500 caminhões por mês da rua. Isso é movimentação da economia. Um caminhão, quando ele sai de um determinado lugar, ele pode ir para qualquer um. Uma barcaça que sai de dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela só pode navegar dentro do estado do Rio Grande do Sul, ela está gerando economia. E a notícia interessante é que esse projeto que começou com uma experiência, o TECOM pretende botar e eu não estou fazendo propaganda do TECOM, estou falando em desenvolvimento. Ele pretende até o final do ano botar uma segunda barcaça e nós vamos ter perto de 3.000 caminhões a menos na rua. Eu não sei se são 3.000 caminhões, mas nós estamos movimentando carga. E movimentando carga, nós estamos movimentando dinheiro. Porto de Rio Grande é o terceiro hoje? Depois de Santos e Itajaí? Como é que está? Varia, porque é o seguinte, tem uma disputa muito grande com o Porto de Paranaguá, que é um porto essencialmente de carga de grãos. Mas o aumento no Porto de Rio Grande foi fortíssimo. Porque tem um fato interessante, com todas as dificuldades que o Estado está passando, os contratos são mantidos no Porto de Rio Grande. E aquele que opera com importação e exportação precisa de contratos mantidos. Com a dificuldade da dragagem e tudo, o secretário pode acrescentar? Tem que olhar um pouquinho exatamente nesse sentido. E aí vem o Estado como indutor do desenvolvimento. Por que o TECOM está buscando carga aqui em Triunfo? Porque o Estado foi até o TECOM, trouxe até Triunfo, botou sentado a Braskem, que não está utilizando o seu terminal Santa Clara ali na Santa Clara, no canal do Furadinho, o Estado fez a dragagem daquele canal e o TECOM comprou o barco que está fazendo transporte. Que o Estado fez a primeira parceria público-privada sem investir nada, zero. E causaram todos esses efeitos na economia, que o Krause, a crescer isso aí, Krause, o Porto de Pelotas. Exatamente. O Porto de Pelotas que estava paralisado completamente, e numa ação do governo do Estado, fomos até a CMPC, buscamos na CMPC um parceiro que investiu no Porto de Rio Grande, tivemos que fazer uma desburocratização, e aí o doutor Caluso teve uma atuação fundamental, os dois são navegadores, ele e o Caluso, lá de Rio Grande, o Krause e o Caluso, e o Porto de Pelotas hoje é um porto especializado em transporte de madeiras. Além desses caminhões que deixaram de trafegar por causa do terminal Santa Clara, de Pelotas, com a ativação do Porto de Pelotas, quando estiver na plenitude, secretário, da capacidade, subirão 1.200.000 toneladas de madeira para Guaíba, que serão processadas, 2.400.000 toneladas para o Porto de Rio Grande. Isso tira 90.000 carretas de 40 toneladas da 116. Felizmente, parabéns. Então, Parabéns, são ações. São ações que... Exatamente. Eu venho há mais de 20 anos perguntando por que aquela fila interminável de caminhões tendo ao lado uma via, a maior lagoa do mundo. Com toda a dificuldade, todos os portos do Rio Grande do Sul aumentaram muito a sua produção, com todas as dificuldades. 38 milhões de toneladas no Porto do Rio Grande. Exatamente. Mais de 20% do Porto de Porto Alegre. Deputado. Quando o secretário se referiu ao TECOM, é o terminal de containers, que é um dos maiores... É um dos terminais. É um dos terminais. Integra-se à nossa mesa o deputado estadual Maurício Zendrick, integrante da bancada do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Estão abertas até 27 de novembro as inscrições para o vestibular de curso superior em Gestão de Cooperativas da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, ESCOOP. A prova única será realizada em Porto Alegre no dia 3 de dezembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.escoop.edu.br. Uma mensagem do CESCOP RS.
Muitas manifestações, muitas perguntas, uma delas dirigida pelo nosso telespectador, o senhor Roberley. Parabéns a toda a bancada. Por favor, pergunte ao secretário de Segurança Municipal qual a razão para renovar contratos milionários com terceirizados de vigilância no valor de R$6 mil por vigilante, sendo que temos uma guarda municipal aprovada em concurso ao custo de R$ 1.600. Secretário. Na verdade, esse assunto, inclusive o prefeito Marquesan, ele já abordou esse assunto, que não houve nenhum tipo de contratação de vigilante. O que foi feito foi a abertura de uma tomada de preço, um registro de preço, para ter materializado uma possibilidade no futuro, se houver algum tipo de demanda, já está feito o registro de preço. Mas não houve contratação, não existe contratação de vigilantes, principalmente em atividades que sejam atividades atinentes à Guarda Municipal. São situações totalmente diferentes, mas não existe essa contratação de vigilância. Perfeito, esclarecido então. O senhor Danilo Martins saúda os integrantes da mesa e pergunta aos secretários se sabem que o Paraguai está levando nossas empresas, para lá já foram 130 empresas. E mais 80 estão se preparando para ir embora. É verdade. Imposto de 5% é o que aplica o governo do Paraguai. Sobre esse assunto, aqui está na mesa um especialista, sobretudo na questão de geração de emprego, de criação e manutenção de micro e pequenas empresas, um entusiasta. Entusiasta. Inclusive, Burdi, Maurício Desantrique. Uma das percepções que eu estou tendo, ontem, eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças da Assembleia. E uma das realidades que a gente tem discutido foi a criação, a oportunidade de apresentação de uma comissão especial, de uma subcomissão na Comissão de Finanças para discutir o setor calçadista, Pedro. E a realidade daquilo que a gente viu agora na Argentina com a vitória do Macri no Legislativo Nacional, já aponta que nós vamos ter mais competição em torno do nosso continente, do nosso país. O nosso continente está numa ebulição em que precisa passar por reformas trabalhistas, reformas fiscais, reformas previdenciárias para voltar a ter um ritmo de crescimento. O Paraguai já é uma realidade. Não somente o Paraguai, mas quantas foram as vezes, eu recentemente acompanhei o secretário Pedro, agora em Santa Rosa, na barranca do Rio Uruguai, nós vemos o estado de Santa Catarina com uma proeminência nos investimentos das empresas, onde o nosso capital, onde as nossas empresas estão migrando para os seus centros de distribuição em função da política tarifária que a gente tem aqui no estado e dessa ressaca que nós estamos vivendo da recessão. E é preciso acreditar, e eu sou um defensor disso, Burdi, que a solução da crise está em investir em quem é daqui. Quantos são os micro e pequenos empresários que mais absorvem a mão de obra formalmente contratada, que poderiam ter canais de investimento e hoje não tem? Felizmente agora, recentemente, nós acompanhamos, por muita insistência, a criação de uma linha de crédito no Badesul para micro e pequeno empresário. Créditos que vão de R$100 mil a R$1 milhão para dinamizar essa nossa nova economia. É um sinal dos novos tempos. A Alemanha, assim, a Itália. Eu aqui dizia há muito tempo, você que me acompanha, do micro e pequeno empresa, se dá dinheiro para o grande, mas quem salva o país, quem vai salvar o país é o micro, o pequeno e o médio. E quando ele fala em Badesul, é do BNDES. É dinheiro do BNDES. O BNDES entrou com a política diferente agora aí, atingindo essas camadas sociais que são importantes, que geram emprego. Tem um fundo de 50 grande, milhões. Muitas vezes, ele se atrapalha no meio do caminho. Qual é o valor que o Badesul está oferecendo? O fundo é um fundo de 50 milhões. A expectativa é que o ticket médio seja de 350 mil por empresa e pretendem consorciar esses investimentos com aquilo que é mais importante, com a vitalidade do negócio. O acompanhamento do SEBRAE, os arranjos produtivos locais. Vão gerar empregos. Qual é o percentual hoje, deputado? O senhor tem esses dados? Aqui no Rio Grande do Sul, 68%. 68%? Da mão de obra formalmente contratada. De micro e pequenas empresas? Lembrando que o Rio Grande do Sul, 99,3% das empresas gaúchas são de micro e pequenos empresários. Majoritariamente são os pequenos que tocam a nossa economia. É para eles que nós precisamos criar políticas. Nada contra o grande, né? Mas o pequeno é que mobiliza e que movimenta o país. Essas grandes corporações foram criadas, esses grandes grupos nacionais, JBS e companhia, justamente para depois serem tomados conta deles, estatalmente. Mas o Paraguai está mostrando do desenvolvimento, na contramão do que está se propondo. A Argentina tomou as providências.
fez as Prova reformas. disso foi a eleição do Macri. E teve uma vitória estrondosa no Macri. O Paraguai Lá tá se mole, deixou de lado do populismo. Essa Se acabou com o vitória, populismo. O peronismo, o kirchnerismo, populismo. Sepultou. Inclusive, comento hoje na coluna que publico no portal e no Jornal do Sul, que agora o Macri, depois dessa vitória que arrasa, acachapante derrota dos peronistas, Perón, nós sabemos como é que enriqueceu, e seus sucessores o que fizeram. Está na hora da Argentina importar a tecnologia da Operação Lava Jato e botar na cadeia os corruptos que transformaram Buenos Aires, que era a Europa na América Latina, num cinturão de miséria que é de apavorar. Só para fechar o parênteses aqui, por que eu fiz a referência ao setor correio calçadista? Porque o Macri já anunciou que pretende aumentar as cotas de importação do nosso sapato gaúcho. Está uma revolução agora no setor correio calçadista. E das empresas que mais tem mão de obra é o Conselho Correio calçadista. Mas o Paraguai está dando uma demonstração de que não é só taxando, só impostos. O Paraguai está levando porque está cobrando menos. A indústria naval holandesa está investindo no Paraguai porque não pode investir aqui, no Brasil. Cassiá, o Brasil cobra de cada brasileiro 153 dias de impostos. Aí nós queremos o quê? É muito a imposto. contrapartida. Se tivesse segurança, se tivesse saúde, se tivesse educação, estradas, infraestrutura, o preço estava bom. Agora não está. E do 1º de janeiro a maio, o brasileiro, tudo que produz, vai para o governo. E essa contraprestação inexiste. Maurício, se cobra muito imposto e quando se dá dinheiro para o grande empresário, ele tem que dar contrapartida para a sociedade. E aí vem muito pequena a contribuição. Opinião do telespectador, senhor Ricardo Paim. O problema da segurança é trabalhar com a consequência e não com a causa, que é modificação das leis do Código Penal, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Forças Armadas nas fronteiras efetivamente, também. Investimento nas polícias, material, salário, controle de natalidade e evitando a fomentação do sistema. Opinião do senhor Ricardo Paim. O CREMERS saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação que busca atenuar os efeitos da política equivocada que é aplicada na área da saúde mental. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. O governo federal liberou uma informação que eu trago para nós comentarmos. O governo federal, no Rio Grande do Sul, com acidentados, com 4.185 pessoas, gastou uma fábula de dinheiro, porque são pessoas acidentadas no trânsito, nas ruas, nas estradas. A média é de R$ 1.781 por pessoa e se refere a 7 dias de internação, toda vez que há um caso de acidentes. Estamos aqui falando em números, em dinheiro, mas, sobretudo, mais trágica é a morte de pessoas, mais trágica é a circunstância de pessoas ficarem com sequelas, não poderem trabalhar. E isso é um fato, olha, R$ 7.456.000 para socorrer e tentar recuperar essas pessoas. É um índice trágico assustador. É a gente ver, que não tem política preventiva para isso. Pois é isso que eu quero. Porque isso aqui é a política reativa. O governo gasta mais e gasta 4 vezes mais quando deixa de investir em prevenção do que em ação. Então esse custo a gente precisa computar nessa alta carga tributária. Mas aí deixa, nós não podemos fugir de uma realidade. A grande maioria desses acidentes eles se dão por imprudência. Existem problemas nas estradas, existem problemas de educação, mas existem problemas de imprudência do motorista. 80% dos casos são por imprudência. Alcoolismo, velocidade acima do normal. Velocidade, sem dúvida. Ultrapassagem no local proibido. E parece que as coisas não são ditas, se fazem campanhas, mas as pessoas não observam. Uma curva lá perto de Cruz Alta, chamada curva da Borda 377, quando chega em Cruz Alta, ela é sinalizada. É super sinalizada. E as pessoas continuam se acidentando naquela curva. Está avisando, tem que baixar a velocidade de diminuir. O pessoal entra aí.
Por sinal, eu quero fazer uma referência histórica. Amanhã completam-se 20 anos da entrada em funcionamento dos pedágios da Freeway. 20 anos da entrada, e nós temos hoje a nossa autoestrada Porto Alegre-Osório como uma das melhores do país. Eduardo Krause conhece bem esse assunto. Como ex-integrante da agência de regulação. Aliás, o fundador da agência. Mas é um caso à parte no Estado, né? E com trabalho o filé. Mas aí, mas também não é só isso. Foi um trabalho de engenharia e de gestão fantástico, porque hoje é um filé. Há 20 anos atrás não era. Eles tiveram que fazer do nada, tiveram que utilizar a engenharia, porque tu não tinha toda a dimensão das faixas de domínio, conseguiram potencializar a atividade e além disso é o seguinte, ela tem muita movimentação, mas ela tem muita movimentação num trecho seco, que tu tem que manter constantemente. E depois ela desova para o setor das praias e desova para o setor de Porto Alegre. Ela está centrada ali. Então, ela tem muita movimentação de tráfego? Tem, mas tem uma despesa diária. E ela conseguiu manter isso em 20 anos e está entre as 5 maiores do país. Troço interessante, não é? Um dado muito importante que vem ao encontro das palavras do Krause, para ver o índice de mortalidade da Freeway, qual é? Baixíssimo. É isso que eu queria saber. Quase não morre lá. Eles não morrem, porque a estrada é boa. A estrada tem boas condições e tem fiscalização. Tem câmera em toda ela. Pedro, além dela ser boa, se tu passar mês pelo ano, eles estão consertando sempre. Sempre, não. O asfalto estão... E o asfalto, é bom deixar bem claro, o asfalto que dá problema no lugar, dá problema no outro. É verdade. A própria Freeway, a todo momento, está asfaltando as pistas. Está dando condições permanentemente, porque tem uma alta arrecadação também. Mas isso consolida. Isso ajuda, claro, isso ajuda. Ninguém reclama do preço da Freeway. Paga vai ter o serviço. Retorna ali. É que a vida de um gaúcho não tem preço. A verdade... Não, estou defendendo aqui a nossa rodovia gaúcha. Por isso que é importante nós termos aqui a consciência de que o Estado não é onipresente. Consegue se fazer presente em todas as rodovias. Tem rodovias que precisam de intervenção imediata, tem outras que precisam retratar aquela questão da federalização ou outras a estadualização, mas notoriamente o processo de pedágio melhorou, qualificou muitas das vias. Se a gente pudesse amplificar isso, e eu sei que tem um plano em curso, com certeza nós iríamos ter menos mortes e mais segurança para quem circula nas nossas opinião do telespectador Luciano, esse papo de segurança é piada. Como vou a Santa Casa às 6 horas da manhã, não se vê um brigadiano na Salgado Filho, em imediações da Santa Casa. Acordo às 5 horas da manhã. Acordem às 5 horas da manhã e vejam com seus próprios olhos. Bom, 5 da manhã, 6 da manhã, 2 da madrugada, realmente o contingente, infelizmente, é pequeno. Há um vazio em torno de 12 É um cobertor curto. Eu sempre tomo como referência o governo Jair Soares. Eram 32 mil integrantes na Brigada Militar, 32 mil integrantes, e agora são um pouco menos de 20, né? Eu acredito que sim. E a população da CLEP agora? A população... Mas é importante também que hoje nós temos em Porto Alegre um sistema de tecnologia de câmeras de monitoramento integrada. Muitas vezes a pessoa ela não está vendo o policial militar, mas existe um centro de comando fazendo essa observação. E isto traz um conforto em termos de diminuição de índices de ocorrência nesses locais. Então, ali o centro da cidade, nesse horário, normalmente as guarnições, elas são mais ostensivas naqueles horários que nós temos índices alarmantes de ocorrências. Então, horário, se nós às 2 da manhã, nós dificilmente vamos ter um policial militar ou um guarda municipal fazendo ronda a pé. Mas o sistema motorizado, ele está integrado e está trabalhando. Com limitações, mas existe. Não convence a população. Tem umas questões interessantes. O governo Jair Soares é verdade. Talvez fosse entre os modelos um modelo de número de policiais. Mas nós temos 232 municípios, hoje nós temos 496. Se tu pegares no governo Jair Soares o volume de entidades e de empresas e de secretarias que davam apoio ao governo, era o número de necessidades do cidadão foi aumentando e o Estado foi tentando suprir. Hoje nós temos um montante expressivo de entidades de apoio, consequentemente o dinheiro sai do mesmo lugar. Parte disso foi o que acabou acontecendo. Acreditar nos seus sonhos
precisa ser uma prioridade. E por isso que a Unicred tem 2 caminhos para você. Investir seus recursos sempre com melhores rendimentos ou utilizar nossas linhas de crédito com taxas diferenciadas que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Visite a Unicred da sua região e conheça os nossos serviços pensados para o seu futuro. Secretário Kleber, eu li uma notícia no site da Prefeitura referente à balada segura. Foi ontem. Um automóvel flagrado, placa de Cruz Alta. Pô, Cruz Alta, né? Placa de Cruz Alta. Na nossa querida, e que eu tenho um carinho tão grande por Cruz Alta. Talvez seja da grande Cruz Alta. 324 multas no valor de R$85 mil. E o motorista está lá, lépido e faceiro. Realmente, é uma realidade. Qual é a placa do carro? Mas é importante quando a gente citou a situação de efetivos em outras épocas. Nós acreditamos, pela nova realidade de segurança, em lugar nenhum do mundo se consegue estar com efetivos que se trabalhava 10, 15, 20 anos atrás. Hoje tem a tecnologia que é o grande aliado para fazer essa compensação. É verdade. Então, essa é uma realidade totalmente diferente. Se nós formos na Europa, nós formos nos Estados Unidos, nós não vamos ver um número alarmante de policiais em ação. Nós vemos muita tecnologia. Os Estados Unidos tanto tem que Os Estados Unidos é ostensivo ao máximo. Há 5 meses atrás, nós tivemos em Londres uma demissão enorme de policiais. Por quê? Porque a tecnologia está fazendo o trabalho dele. Eu não digo que a tecnologia não precisa do recurso humano, não é isso. Mas nós temos que agregar esse novo componente. Para essa situação do veículo, entra justamente, nós não vamos conseguir ter um policial, ou ter um guarda, ou um agente de EPTC em todo lugar verificando. Mas nós já estamos colocando em prática agora o Detetive Cidadão, que é um aplicativo de smart, onde cada agente ele faz a visualização e recebe o retorno imediatamente da situação do veículo. Então, nós entramos num processo de blitz inteligentes. Então, a balada segura, essa situação do veículo, foi uma situação que ele caiu dentro da balada segura, mas a balada segura não é específico para verificar veículo quanto à situação de furto, roubo ou licenciamento vencido. É outro viés. Mas, dando essa capacidade para o agente, ele multiplica. Se nós colocarmos 4, 5 smartphones nas mãos de agentes da EPTC e citarmos o exemplo, a Pá de Cacique, e ele com aquele smartphone começar a fazer leitura de placa, ele em meia hora ele chega no final da Pá de Cacique sabendo todos os veículos da situação que está. Então a tecnologia é importantíssima e este trabalho nós estamos fazendo dentro do processo de integração com o governo do Estado. Neste caso, sim. Mas, do ponto de vista das câmeras, as pessoas não sentem segurança. Eu lembro de uma pesquisa feita há 15 anos no centro de Porto Alegre, 82% dos moradores do centro de Porto Alegre com medo de sair à noite e não saíam, e cada vez saem menos. Mas nós estamos trabalhando com números alarmantes. A diminuição, ela começou a acontecer, mas os números são... Se nós falarmos em furto de veículos, nós temos em torno de 10 mil veículos ano furtado em Porto Alegre. Nós fazemos uma redução de 2 mil veículos, nós teremos 7 ou 8 mil veículos sendo furtados em Porto Alegre. O número é alto ainda. Mas esse trabalho de gestão foi falado, isso é importantíssimo, a segurança, trabalhar com gestão, trabalhar com tecnologia, nós começamos a fazer a diferença. É o sentimento de impunidade que permeia em meio à bandidagem. As equipes de fiscalização do CRMV-RS rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Deputado Maurício. Eu quero trazer uma contribuição aqui para o secretário Kleber em função daquilo que a gente tem visto lá na Comissão de Segurança da Assembleia. Eu sou autor de um projeto que tramita na casa que restabelece o Fundo de Apoio à Brigada Militar. Modelo parecido que a Prefeitura implementou aqui, um projeto
uma proposta de campanha que nós tivemos, que era o Fundo Municipal de Segurança. O que acontece com a matéria que tu acabaste de ler aí, de um cidadão com mais de 300 multas, é porque eles sabem que tem uma conduta que o Estado não consegue pegar ele. E essa conduta, essa inoperância, muitas vezes, resulta na omissão das pessoas, principalmente deixarem de registrar o boletim de ocorrência. Quando acontece isso, entra para uma cifra negra dos mapas da criminalidade. E a gente não sabe onde ponderar, onde precisa mais efetivo e onde precisa menos. E essa tecnologia toda associada é muito importante, mas ela ainda não consegue ser proativa, reagir, antecipar o crime. Elas muitas vezes têm condições de gravar a cena, identificar o funcionário. E isso a gente precisa combater. A IPTC... A ostensividade, para mim, nessa palavra da briga com perdão aqui, vereador Cassiano, a ostensividade que os Estados Unidos, por exemplo, denotam com ações criminosas, é o que está faltando aqui no Rio Grande do Sul. A gente precisa colocar a brigada para fazer o policiamento ostensivo de fato e amplificar, sim, ampliar o número do efetivo, que hoje carece de 20 mil homens. Essa realidade, consorciada com o apoio da Prefeitura, é que nós vamos trazer aquilo que o Burdi está pleiteando aqui. A viatura, o giroflash ligado, trazem a sensação de segurança. Opinião do senhor Andrews Ramos, de Pelotas. Um grande abraço à estimada Pelotas. A informação de que o governo do Estado está utilizando da forma de desvio de função, está deslocando policiais militares da Brigada Militar para a Penitenciária de Canoas, sendo que há um concurso já concluído da SUSER, com cerca de 3 mil aprovados, aguardando nomeação para iniciar o curso de formação. E aí faz algumas considerações pesadas com relação à atuação do governo. Não, mas aí o governo está tirando o brigadeiro dos presídios. Está tirando, recolocou mais de 2 mil brigadianos nesse governo, está fazendo concurso para 8 mil brigadianos, isso nesse ano que vem. Evidentemente não se recupera tudo em pouco tempo. A verdade é que o Estado está completamente quebrado, todo mundo sabe disso. O Estado começou com um déficit de 27 bilhões de reais, se incha o Estado de uma maneira de não poder funcionar, e se tem que tomar medidas que são medidas amargas, que hoje já estamos deixando com déficit previsto de 8 bilhões. É muito, mas era 27. E assim mesmo, com aumentos previstos de um governo para outro governo, coisa que é totalmente absurda. Que agora, com a lei de responsabilidade fiscal, nenhum governador vai poder deixar o outro fazer isso aí. Não tem muito planejamento dessa maneira. Opinião do senhor Marciano Scheffer. É uma mensagem que ele envia ao secretário Westphalen. O orçamento do Estado do Rio Grande do Sul é de quase 50 bilhões de reais. Isso, recolhimento interno e o que vem do governo federal. E o governo federal leva 50 bilhões do Rio Grande do Sul e devolve uma migalha. Lali Candir, a dívida de mais de 50 bilhões, frequentemente aqui abordado. Com estes números, livres do sistema Brasil, em um ano pagaríamos a dívida e arrumando a gestão do Estado com uma economia de livre mercado. Em 10 anos, poderemos ser um país de nível europeu. Então, qual a vantagem de pagar para ficarmos condenados a esse pesadelo de quarto mundo chamado Sistema Brasil? É a pergunta que faz o senhor Marciano Scheffer. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Os professores já desobstruíram as delegacias de ensino? Tem alguma informação sobre isso hoje? Não estou sabendo. Ainda hoje a gente estava na frente estavam de frente da SEDUC. Da Secretaria de Não permitem que os pais ingressem para... Questão cartorial, que eles estão impedindo a entrada, e mas com certeza prejudicar a aula. Prejudicar aqueles pais que querem transferir os filhos das escolas em greve para as escolas particulares. Alunos que estão na iminência de perder o ano, ou não possibilitar enfrentar o Enem, o vestibular. Olha, eu acho que tem um carinho, um respeito pelo magistério do Rio Grande do Sul, um defensor do magistério. Acompanhei lá desde março de 1979, recém o governador Amaral de Souza tinha assumido a primeira greve, reivindicações justas, todo ano se repete, reivindicações, tem que pagar o piso. O ano que vem tem eleição, né? Mas também. Aí resolvem impedir o ingresso de pais em delegacias de ensino, vamos esclarecer, para pegar os dados necessários à transferência. E, olha,
não diz. Não tem cabimento. Não diz com a história do magistério. Eu acho que tropeçada, que pena que isso esteja ocorrendo, porque eu acho que quando as aulas reiniciarem, secretário Kleber, os professores terão que dedicar no mínimo meia hora para explicar aos alunos mudou o sentido de liberdade. Não há mais liberdade no país. Um pai não pode ir à delegacia de ensino e fazer a transferência do filho. Mudou o conceito de liberdade. O que está havendo, Burdi, que é grave, é que o sindicalismo está entrando para dentro da sala de aula. Há muito tempo, né? E isso é grave, porque isso permeia regimes que nós, os pais, não queremos que passem para os nossos filhos, porque essa educação compete à família. Da orientação política, das matizes que ele deve seguir, da ideologia. Isso, a lavagem cerebral. É absurda. A lavagem cerebral que acontece na política com pessoas de bem é impressionante. E chega lá dentro das escolas. A lavagem cerebral, ideológica. Eu não sou contra o pleito do magistério, não sou contra a luta deles, não sou contra o sindicalismo, desde que o cidadão não tenha que pagar isso aí. Eu acho que eles têm toda a razão. Eu acho que o desânimo deles e até de muitos servidores, eu sou um servidor de carreira, eu acho que meio raro, porque eu tenho 3 concursos públicos, não tenho um. Tá? Passei 39 anos e meio no Estado, sou um dos que estou recebendo o pingato, tá? O que me deixa tão angustiado como todo mundo. Agora eu tenho certeza de uma coisa, parado eu não vou produzir dinheiro. Trancando um prédio público que as outras pessoas precisam, e talvez precisem mais que os próprios professores, também eu não vou gerar receita. Aliás, eu tenho certeza, parado eu vou gerar despesa. E se eu parado gerar despesa, eu estou atingindo a mim mesmo enquanto servidor público. E depois eu tenho uma questão para mim histórica. Eu sou absolutamente a favor da luta sindical. Desde que o cara esteja no sindicato e o sindicato pague ele. Paga o salário dele. Por que eu tenho que pagar? O trabalho dele é altamente meritório, porque ele está atendendo o interesse da categoria dele mesmo, que eu acho com razão. Mas que o sindicato que pague isso. Ele não está só no sindicato, ele está num partido político fazendo proselitismo. Não tem nenhuma justificativa um cidadão olhar para mim e dizer que eu sou do sindicato, quem é que te paga? Não, ninguém me paga, o sindicato não me paga, os outros me pagam. Mas essa crítica nós ouvimos lá na Assembleia, porque foi um projeto recentemente votado. Acompanhei toda a sessão. Tu estava lá na sessão. E um dos professores fez uma crítica dura e eu peguei e pedi a localidade dele. Quando a gente, felizmente na internet, tem acesso a todas as informações, quando a gente abre o IDEB, o índice que mede a proficiência do aprendizado das crianças daquela localidade, a gente vê que é pífio. Esse professor não pode estar no sindicato. Esse professor tem que voltar para aquele concurso originário, para dentro de uma sala de aula e voltar a repensar como se educa nossas crianças. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS. Valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS em Foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Muitas manifestações de telespectadores. Recebo e-mail cumprimentando a mesa, a senhora Marta e Carlos Henrique Reis e Silva. E o senhor Luiz de Santa Maria diz: pedágio e concessão deveriam ser para que as concessionárias construíssem a estrada. Gastaria menos porque não precisaria pagar propina e recuperaria o investimento com justiça, sem usar mal o dinheiro do Estado. Opinião do senhor Luiz de Santa Maria. Câmara Municipal de Porto Alegre. Nós estamos nesse impasse aí, né? Tentando interagir. Como é que fica a situação do projeto que o prefeito Marquesan enviou, que
Faz uma mini reforma administrativa. Ficou acertado ontem, eu estava na reunião lá, que o prefeito dará 40 dias, e nesses 40 dias terá uma formação de uma comissão dos funcionários da prefeitura para tratar esses assuntos. Hoje, o prefeito mandaria já uma mensagem retificativa em alguns pontos importantes para esse entendimento. Eu não sei qual foi a resolução agora de tarde da plenária dos municipários, mas já há um caminho de entendimento. Embora eu acho que o prazo de 40 dias é muito longo. Eu sou da tese, como vereador, de que a Câmara tem que assumir a sua responsabilidade e votar. Não pode esperar 40 dias. Isso tem acontecido na Assembleia. A Assembleia está parada em alguns momentos. Eu acho que o vereador tem toda a responsabilidade, são 36 vereadores, quem tiver a maioria que vença. Tá? Esse conflito não é bom, a cidade está, no meu entender, muito abandonada em alguns aspectos. Aqui tem 2 secretários do município que sabia que a SMOV era uma potência, hoje ela está pequenininha, ou seja, né, se desmembrou e uns órgãos foram para outras secretarias. A prefeitura precisa atuar. E esse conflito, Pedro, esse conflito entre o funcionário e a prefeitura não é bom. Quem está perdendo é a sociedade, é o morador de Porto Alegre que perde serviços de qualidade, já que a prefeitura, no meu entender, está parada e precisa ter um entendimento. Secretário Pedro Westphalen, como é que está contemplada a sua área no orçamento de 2018? Não, a área nós temos... foi um bom orçamento. Dentro das condições que o Estado tem, até porque nós conseguimos recuperar financiamentos do governo passado, que estavam paralisados, em torno de 700 milhões, 750 milhões. 700 milhões de financiamentos. Recursos próprios? Sim, de recursos próprios, eu espero que entre um pouco agora se nós tivermos a possibilidade. Porque esse ano está praticamente... Está complicado, mas estamos fazendo, não dá para se queixar, nós temos que olhar para frente, os problemas existem e Armando Borges, nós avançamos muito no Estado em termos de Estado, apesar das dificuldades, com planejamento, com organização, com investimentos adequados, aproveitando um pouco o dinheiro que vem da CID aqui, recuperando todos os nossos projetos. Nós tínhamos lá 15 projetos de restauro com financiamento internacional feitos no governo passado, mas que não estavam em atividade. Nós conseguimos fazer com que todos eles estejam em atividade. São 700 quilômetros, já dos quais 500 prontos. Os programas de crema, que é a contratação e restauro de estradas, nós tínhamos 5 cremas, um em andamento, que era o Serra. Nós estamos todos eles em andamento. Vamos chegar em dezembro com mais de 2.300 quilômetros de estradas recuperadas. Esse se queixar de falta de dinheiro, conosco não funciona. Evidentemente que passamos ultrapassando o barco 3 anos, evidentemente que temos trechos que precisam ser recuperados. Se nós tivermos a possibilidade agora de uma injeção pequena de dinheiro do Tesouro para fazermos a manutenção, o governo ainda entregará o Estado com estradas em plenas condições. Todas elas. Se puder entrar um pouco de dinheiro. Se não puder, vamos fazendo o que estamos fazendo. Tapando um buraco aqui, fazendo a estrada lá, aproveitando os financiamentos existentes. Vamos agora com a mensagem, vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzmann, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzmann. Eduardo Krause, o senhor tem um vínculo com o Polo Naval, o senhor foi um dos mentores, um dos incentivadores
Eu tenho visto muita cobrança dos partidos da oposição na tribuna da Assembleia Legislativa e os números demonstram que já houve um momento em que 25 mil operários trabalharam nos estaleiros e esse número vem caindo. Existe alguma possibilidade de que se restabeleça, se não na plenitude dos 25 mil empregos, mas ainda ontem conversei com o deputado Adilson Troca, que representa a região de Rio Grande na Assembleia, perguntei a ele, muito preocupado, até angustiado com essa... Ninguém melhor do que o senhor para fazer esta análise curta e objetiva sobre a esperança tão grande que nasceu com o polo na metade sul do estado. Eu vou começar ao contrário. O árabe dá uma pasada, ele gasta, o custo dele é R$10,90 a sair petróleo. Nós temos que pegar um casco maior que um estádio de futebol, rebocar ele a 200 quilômetros da nossa costa, botar um cano a 7, 8, 10 quilômetros, nós temos um custo de 60%, 70%, o resto é petróleo. Todo o nosso petróleo está lá, o volume de petróleo é altíssimo, o cenário parou. A minha expectativa boa é que, diferentemente da GM, que está perdida e não volta mais, o cenário do petróleo, embora finito, nós temos 30 anos pela frente. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um episódio hoje e o Burge colocou bem, nós tínhamos em 2013 23 mil, 24 mil trabalhadores formais, com carteira assinada, fora os informais, com os 13 estaleiros operando. Independentemente da questão da Lava Jato, que isso não é uma questão administrativa, é uma questão criminal, que responda a quem deu causa, a Petrobras teve que parar. E a retomada, lamentavelmente, nós temos todo um 2018 aí, com os estaleiros, a meu juízo, apenas sendo mantidos para uma retomada que eu tenho expectativa que aconteça a partir de 2019. Esse é o cenário que está aí, mas ele, na minha visão, ele não acaba. Ele retoma, porque nós temos uma costa que a gente costuma dizer que vai do Oiapoque ao Chuí, nós precisamos de navio. E o mundo precisa atravessar não só com plataformas, com cargas, com alimentos, com tudo. Esse ano de 2018 vai ser muito difícil para a metade sul. O senhor Juliano Lima da Silva está há 8 anos na Brigada, manda um abraço a todos, diz que acompanha sempre que possível, pois acha muito produtivo e interessante os assuntos abordados aqui no programa. Veio uma reclamação de Lami, que é uma área maravilhosa de Porto Alegre, reclamando da falta de segurança lá, secretário, entre outros serviços que a Prefeitura deixa de prestar. O que o senhor pode dizer aos moradores, a um grupo de moradores do Lami? Nós estamos já na 4ª reunião com as associações do extremo sul de Porto Alegre, onde inclusive as operações EPTC, Guarda Municipal e Brigada Militar estão acontecendo. E o trabalho que está se fazendo com as associações é verificar como se consegue colocar tecnologia também na região. Nós temos algumas dificuldades de fibra ótica, do 4G e assim por diante, mas nós estamos fazendo esse trabalho com as associações para justamente trazer uma melhoria. E esta melhoria dificilmente se consegue colocar, como foi falado aqui, às 4 da manhã, 5 da manhã, ter um patrulheiro ali, dificilmente. Mas operações sistemáticas dos órgãos integrados para que a gente consiga reduzir também no extremo sul de Porto Alegre o índice de insegurança. De Uruguaiana, um abraço à fronteira que acompanha. Capital da fronteira. Capital querida Uruguaiana. O senhor Pedro pergunta ao secretário Westphalen que fim levaram as capatazias do Dyer. Olha, as capatazias do Dyer estão com seus dias contados. O Dyer ele teve uma história muito bonita no Rio Grande do Sul, tem um corpo funcional muito grande, muito capacitado, mas perdeu a finalidade de fazer estradas. O Dyer hoje tem mais a finalidade de fiscalizar, controlar, planejar. Nós vamos ter que fazer uma reestruturação. Aliás, estamos fazendo um plano de remodelação do Dyer para fazer com que ele possa valorizar o seu funcionário e fazer com que seja mais ágil para dar as respostas que a sociedade tanto precisa. Uma pergunta que vem de Caxias do Sul, secretário Pedro Westphalen. No atual governo, vai ser recuperado o trecho Caxias-Farroupilha-São Videlino ou vai ficar só na maquiagem? Não. É a pergunta de Laurindo Turmina.
Que número é aquela ali, Pedro? Hein? Que número é aquela ali? 122. 122. Eu fui a Caxias, quase quebrei uma roda. Depende de dinheiro. Nós precisamos ter dinheiro, nós vamos fazer uma recuperação plena. Agora, ali de Caxias, do Cremacega, de Caxias na 453 para a Lajeado Grande já está pronto. São 60 quilômetros prontos ali, mas é questão financeira. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do secretário dos Transportes do Estado, Pedro Westphalen. Então, é de otimismo apesar das dificuldades. Apesar de todo esse mau tempo, toda essa enxurrada que nos causaram problemas, nós estamos avançando. E neste governo, nós passamos do 21º lugar para o 10º em termos de estradas do Rio Grande do Sul. Foi o estado que mais avançou, apesar das dificuldades. Então, os problemas e os obstáculos não são nenhum motivo para desânimo nosso, pelo contrário. Vamos em frente, são 2.380 quilômetros recuperados até dezembro de 2017. Secretário, para complementar o seu otimismo, Biscoitos Zezé, que vem de Pelotas. Comeu vinhozinho à noite. Ponto final do secretário Kleber. Importante a situação de segurança em Porto Alegre, de nós trabalharmos na melhoria. Nós temos 2 projetos na Câmara de Vereadores, o projeto da criação do Fundo de Segurança, extremamente importante para nós avançarmos no modelo de gestão, e o outro, o projeto de lei anti-vandalismo, ou seja, dar para a Guarda Municipal uma capacidade de também atuar junto com os fiscais da Prefeitura. Com isso, nós vamos aumentar o número de fiscalização e podemos ampliar a ação, principalmente no centro de Porto Alegre, ou seja, no comércio irregular. Também aproveito este momento para avançar em relação à Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Porto Alegre é a guarda mais antiga do Brasil. Esse mês de novembro está completando 125 anos. Que beleza. E isto é extremamente importante. E eu cito uma ação que a Guarda fez esta semana, que foi uma ação totalmente de cidadania. No evento de sexta-feira da greve das manifestações, foram jogados nos guardas dinheiro, moedas, etc. Os guardas fizeram a juntada desse dinheiro, colocaram recursos deles e fizeram a doação de 14 caixas de leite para instituições de caridade. Isso mostra a cidadania da Guarda Municipal. Com leite e biscoitos. Antes de passar aqui, ponto final do vereador Cassia Eu vou ser rápido. Eu sou um convite. Quinta-feira, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Consumidores e Segurança Humana da Câmara, nós vamos fazer um seminário, quinta de manhã, depois da manhã, né, junto com o AB, com o Ministério Público, com o COMUI, Conselho Municipal do Idoso, né, para orientar o idoso que ele está sendo muito enganado, principalmente nesse aspecto de consumidor. Né? E automaticamente estamos convidando quem se interessar para saber lá, nós vamos lançar uma cartilha de orientação, automaticamente instituições, pessoas que irão lá debater, quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. Eu ofereço aos debatedores biscoitos Obrigado. Zezé. Ponto final do advogado Eduardo Krause. O ponto final vai para um grupo que tem um nome inglês e no tempo que a gente fala tanto em empresas multinacionais, transnacionais, etc., eu quero fazer uma homenagem a um grupo genuinamente brasileiro, que é o Grupo Wilson Sons, que está completando 180 anos de trabalho no Brasil, nasceu na Bahia, todo ele é brasileiro, opera em terminais, opera em estaleiros, opera em carga em atividade marítima e tem no Porto de Rio Grande o seu maior carro-chefe, que é o terminal de containers, cujas operações estão aí demonstradas. Meu abraço ao Paulo Bertinetti e à direção do grupo. Biscoitos Zezé, advogado Eduardo Krause. Ponto final do deputado estadual Maurício Zandrick. O ponto final vai para os projetos que nós estamos votando hoje. Já aprovamos 2 projetos na Assembleia Legislativa, um que trata da questão previdenciária do servidor público e a política do carvão no Rio Grande do Sul. E agora está em discussão um projeto muito importante dos precatoristas, para que os valores, os títulos precatórios possam ter, está em discussão, possam ter resgate de valores mais convincentes do que os que hoje estão sendo negociados. É uma possibilidade de encontro de contas, muitas pessoas fizeram uso desse expediente para resolver o problema das suas empresas, dos seus negócios, e espero que hoje nós possamos votar, além de uma comissão especial, Pedro, tu que é médico,
de combate à obesidade infanto-juvenil. Esse é um bom assunto. Essa é uma proposição minha para evitar o prognóstico. Deputado Zedrick, para o senhor resistir àquelas longas sessões plenárias, vou compartilhar lá com meus colegas. Biscoitos Zezé. Doutor Pedro, como é bom esse apresentador. É melhor que o Paulo Pinto. Aqui. Obrigado. Está aqui o Paulo é o craque. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço aos convidados, agradeço em especial a todos os que nos acompanharam. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates volta amanhã. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.